A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de ler uma palavra com os irmãos, que o Senhor tem me incomodado muito em relação a isso. Esses dias eu tenho vivido algumas coisas que levam a essa direção. Gostaria que os irmãos lessem comigo Mateus, capítulo 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vos vêm disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Atos, capítulo 20, versículo 29. Atos, capítulo 20, versículo 29, que diz assim: Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos por si. Portanto, vigiai-vos, lembrai-vos de que por 3 anos não cessei, noite e dia, a admoestar com lágrimas a cada um de vós. Aqui é Paulo advertendo que entraria lobos cruéis, né, que não pouparão o rebanho. Mateus 23, capítulo 23, versículo 26 e 27, diz assim: Irmãos, eu estou no celular, então fica meio complicado aqui para mim, demora um pouco mais. Que diz assim: Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o interior torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e toda imundície. Então nós lemos 3 versículos aqui, irmãos, que fala sobre falsos pastores, falsos profetas, religiosidade, um falso cristianismo, a aparência enganosa. Nós vemos isso tudo nesses versículos que eu li aqui. Eu recebi de uma pessoa falando de um padre que se converteu ao cristianismo. Aí eu estava vendo o testemunho dele, que a conversão dele foi bonita, que várias pessoas se converteram na missa, foi algo assim tremendo. Mas durante a caminhada você vê que ele foi caminhando por caminhos tortuosos, caminhos que parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte, né? O Senhor nos leva ao caminho, que o caminho é quem? O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí a pessoa cai em lábios enganosos, né? Lobos devoradores, e vai indo para um caminho que não é mais de Jesus. Vai vivendo um caminho de aparência, um caminho de religiosidade. Aí eu recebi de uma outra pessoa, ao contrário, um pastor que se converteu ao catolicismo, ao inverso desse padre que converteu ao protestantismo. Aí eu estava vendo lá a história dele, que ele era de uma igreja famosa, e ele diz que ele tentava convencer os católicos a se converter a Jesus. Mas espera aí, o princípio dele já estava errado. Quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós não somos obrigados a convencer ninguém, porque é uma obra do Espírito Santo. Nós somos chamados a pregar a palavra.
santa, imaculada e sem mistura. E aí você já vê o erro da pessoa. E logo em seguida ele converte ao catolicismo, voltando, né, às práticas idólatras, voltando a coisas que o Senhor não agrada, como diz a Escritura em vários e vários livros. Então você vê que a pessoa não converteu. Ela não era convertida nem quando era evangélica. O que a gente vê nisso tudo? A pessoa, ela acha que está certa, vive uma religiosidade e não continua a caminhada com Jesus. Porque o que acontece? O Senhor Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então você vai caminhar em Jesus, você vai conhecendo a verdade. O Senhor vai te mostrando a verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus nos guiará a toda a verdade. Fala também que o Senhor dá o Espírito Santo àqueles que o obedecem. A pessoa parou só no caminho, mas não conheceu a verdade. E logo em seguida, a vida, né? São esses três atributos relacionados a Jesus: caminho, a verdade e a vida. Para ter vida, você precisa conhecer a verdade. Porque senão você pode estar caminhando numa mentira. Você conheceu Jesus, mas não está caminhando na verdade. Então você está morto. Você acha que conheceu Jesus. Você vive de aparência. E isso, irmãos, isso não acontece só agora no tempo de hoje. Isso acontece em várias épocas. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: o que tem sido, isto é o que há de ser, e o que tem sido, e o que se tem feito se tornará a fazer. Não há nada que seja novo debaixo do sol. Irmãos, a religiosidade é um câncer que mata muitos cristãos. O Senhor falou comigo uma vez que o espírito de religiosidade é um espírito silencioso. E realmente é silencioso, porque ele vai levando a caminhos que a pessoa não consegue detectar a tempo, e acaba caindo na história da carochinha, né? Em caminhos tortuosos, que não é o caminho que o Senhor traça para nós na palavra dele. Em Lucas 18, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Versículo 9 ao 14. Diz assim: propôs também uma parábola para uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, te dou o dízimo de tudo que eu tenho, de tudo que eu ganho, né? Mas o publicano, estando de pé, de longe, nem ainda quis levantar os seus olhos ao céu e batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele porque todo o que si mesmo se exalta será humilhado, mas o que si mesmo se humilha será exaltado. Irmãos, a gente vê igrejas assim. Igrejas que esnobam os irmãos, que pisam nos irmãos. Eu não corto meu cabelo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, como aquela tal igreja. Versículo 9 diz assim: propôs também a parábola uns que confiavam em si mesmo. Irmãos, não é a mesma coisa que aconteceu no passado, não está acontecendo hoje, como eu li em Eclesiastes 1:9?
Homens cheios de si mesmos, cheios de religiosidade, que acham que conheceu Jesus, mas não prosseguiu conhecê-lo. Tem até uma palavra que fala assim, né? Eu acho que é em Amós, prosseguir em conhecê-lo. Como eu estou no celular aqui, não tem nem como eu procurar direito, porque eu estou gravando essa passagem, né? Mas é prosseguir em conhecê-lo. Então o que acontece? A pessoa para em conhecer Jesus, não caminha em Jesus, não continua conhecendo a verdade, porque elas são cheias de si mesmo, né? Conheceu Jesus, mas estão fazendo seu próprio caminho e não conheceram a vida, porque a vida, quando a gente vai conhecendo Jesus, a morte vai saindo da gente, o pecado vai saindo da gente. O pecado é o quê? Morte. Então, automaticamente, menos pecado, mais vida. O Senhor vai derramando vida em nós. E o pecado vai sair na morte. Então, é essa caminhada que o Senhor tem para nós, em conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo. Não é o suficiente só aceitar Jesus. Se você está vivendo isso, você está vivendo uma vida de engano. Se você não lê palavras, se você não busca, se você não ora, se você não procura em conhecê-lo em profundidade, não uma coisa rasa. Né? Eu até falo que esse evangelho brasileiro é um evangelho ralo, é uma água rala, misturada. Isso aí não é evangelho não, irmãos. O que tem se pregado no Brasil não é evangelho não. Se religião mudasse a vida do homem, o mundo, não digo nem o Brasil, o mundo seria totalmente diferente. Religião não salva ninguém. E realmente não salva. Nem na alma, nem no espírito, nem no corpo. Porque se salvasse, realmente o mundo seria diferente. E foi a religião que matou Jesus. Foi os fariseus, os publicanos, os doutores da lei que perseguiam Jesus. Eles eram contra Jesus. A religião era contra Jesus. Porque Jesus não veio pregar uma religião, ele veio pregar a vida. Vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. E isso é tremendo. A palavra que eu queria falar com os irmãos está em Oséias. Oséias capítulo 6, versículo 3. Que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como alva, e é certa, e a nós virá como chuva, e chuva seródia, que rega a terra. Você vê que conheçamos e prossigamos. Não é só conhecer, a gente tem que prosseguir em conhecer o Senhor. Né? Prosseguir em conhecer o Senhor. A caminhada só vai terminar quando você estiver na glória. Só vai terminar quando você estiver na glória. Então, se você pensa que, pelo fato de você ter mudado de religião, você está salvo, você está se enganando. Você está se enganando. Salvo em Jesus é viver Jesus, é viver a caminhada com Jesus, é viver os mandamentos, é prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor. Porque a religião, os evangélicos do Brasil têm sido uma vergonha. Eles acham que conhecem a palavra, que conhecem Cristo, mas vivem uma vida totalmente errada, fora do cristianismo. Porque se vivesse uma vida certa, o Brasil não seria do jeito que é. As pessoas se converteriam realmente a Cristo. Amariam mais. Então chegou o momento, irmãos, que nós precisamos arrancar essa máscara dessa religião barata, dessa religiosidade, desse engano. Para terminar, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os conhecereis. Né, como eu li lá no começo, né? Guardai-vos os falsos profetas que vêm vos disfarçar de ovelhas, mas
interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem porventura uvas em espinheiros ou figos em abrolhos? Assim toda árvore boa que produz frutos bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Por toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O Senhor me traz em lembrança algo relacionado a isso aqui agora. Irmãos, você já viu uma árvore linda, maravilhosa, mas que não dá fruto? E quando dá fruto vem tudo bichado? Pois é, a árvore engana pela sua beleza. Ela engana todo mundo, né? Assim muitos profetas, muitos religiosos fazem isso. Tem uma aparência bonita, linda, uma aparência de santidade, mas não são. Pelos seus frutos, né? Que é pelo fruto que se conhece esse tipo de árvore, de pessoa. Quais são os frutos? A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. É assim que você vai conhecer uma pessoa que serve a Deus ou não. Não é pela aparência, não, é pelos frutos. Pelos frutos, pela mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. A gente vê tanta pessoa que não tem domínio próprio. Então, assim, é por esses frutos que vai conhecer. Não é pela formosura, não é pela copa. Não é pela copa que a gente vai ver se a árvore é boa, não. Nem pelo tronco. Não é pelo tronco nem pela copa. Né? Muitos olham hoje para os irmãos, cabelo até na cintura, enorme, gigante. Né? Seria a copa da árvore, sentido assim, figurado. O tronco, a saia até lá no pé. Mas não dá fruto. Não dá fruto. Uma árvore estéril. E quando dá fruto, é fruto ruim. Fruto podre. Eu comprei uma árvore de pitanga. Foi isso que o Senhor me fez lembrar. A árvore, irmãos, era pequenininha. Tinha mais ou menos uns 50 centímetros. E eu comprei 7 árvores frutíferas. Todas eram muito bonitas, mas esse pé de pitanga era um graveto. E todo mundo falava assim: nossa, isso aí não vai dar nada. Não tinha nem folha. Isso aí não vai dar nada. Olha pra você ver que feiura, tem fino, seco. Falei, não vai. Sabe por que eu sabia que ia dar, irmãos? Porque não é pela aparência. Não é pela copa, nem é pelo tronco. E o que aconteceu? Todas aquelas frutas frutíferas, árvores frutíferas que eu comprei, nenhuma deu fruto. A primeira que deu fruto foi a pitanga. Ela foi regada, ela foi adubada. Depois que ela deu fruto, eu vi que era uma árvore boa. E assim, eu adubei ela mais, eu coloquei ela num vaso maior. Isso tudo planta de vasos, irmãos. Então assim, eu fiquei admirado. O Senhor me trouxe essa experiência para mostrar que realmente não é aparência, mas conhece uma árvore pelo fruto. Pelo fruto. Irmãos, então que nós não venhamos viver de aparência. Viver numa religião, que religião não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida de uma pessoa é Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Então essa pequena palavra que eu gostaria de passar para os irmãos. A paz do Senhor.